Olá, você está no Clubinho Papo Tudo, eu sou a professora Eronita, especialista em educação alimentar infantil, e hoje nós estamos estreando a série ABC da Papinha, onde nós abordaremos a introdução alimentar, né? Quais os primeiros alimentos a oferecer nesta fase do bebê. Fica conosco! Olá! Nós estamos aqui no Clubinho Papo Tudo, seja bem-vindo! Nós vamos continuar falando sobre introdução alimentar e hoje nós preparamos uma série muito especial, com muito carinho para vocês, que é a série ABC da Papinha. E nesse primeiro vídeo nós vamos desmistificar o que é a introdução alimentar, porque não sei se você sabe, 90% das mães tem essa dúvida. O que tem que ter na papinha do bebê? O que tem que ter nas primeiras papinhas do bebê? Como preparar, como oferecer? Essas são as maiores dúvidas. E aí, nós tivemos, né, essa ideia de preparar essa série muito especial para vocês com muito carinho, tentando, né, desmistificar esse assunto. Então, trouxemos essa série para desmistificar, né, esse momento tão, né, importante na vida do bebê, para mamãe, para babá, para cuidador, né, que é a introdução alimentar. E aí, nós vamos falar sobre um pouquinho de grupos de alimentos, tá? Então, os alimentos da introdução alimentar, recomendado pela Sociedade de Pediatria Brasileira, e o manual de guia alimentar, né, do Ministério da Saúde, divide ali as fases e o grupo de alimentos, tá? Então, bem no início, o bebê ele vai se alimentar de quê? Dos vegetais, né? Que tem as hortaliças, as folhosas, né? As leguminosas. E aí, o que acontece? Nessa fase, o bebê, ele começa com esses alimentos mais simples, tá? Então, quais são os alimentos mais aconselhados para essa fase do bebê, tá? Primeira coisa, lá no tempo da nossa mãe, né, dos nossos avós, se começava a introdução alimentar com o suquinho, né, o suquinho da laranja, mas desde 2014 a Sociedade de Pediatria já, né, recomendava o não uso do suco. Por quê? Por conter alto teor de açúcar, mesmo que seja a frutose, o açúcar da fruta. Por quê? Para fazer um suquinho de laranja, você precisa de no mínimo ali 2 ou 3 laranjas limpas, né? Então é um teor muito, né, grande para um bebê que está começando ali essa transição alimentar. Então, né, já a partir de 2014, muitos profissionais já não recomendavam mais seguindo essa diretriz. E ano passado, né, em 2019, já saiu no guia alimentar, acabou a historinha do suco, tá? Então, a introdução alimentar começa pelas papinhas de fruta, tá? Eles recomendam apenas dar a fruta para o bebê e não o suco. Então, o segundo ponto que nós vamos falar, né? As papinhas de frutas são as recomendadas para se iniciar a introdução alimentar, né? E o que eu recomendo? Escolher as frutas da época. É sempre bom, tanto para as frutas como para os vegetais, escolher o que está na época. Por quê? Porque vai estar mais em abundância na natureza, né? A possibilidade ali de ter menos agrotóxicos. Por quê? Porque cresceu no tempo certo, né? Tá tudo favorável ali para o desenvolvimento daquele alimento. Então, sem contar que também para o bolso é uma boa, porque vai estar mais barato, porque é o alimento da época, tá? Então, tanto para fruta como para parte das papinhas salgadas, né? Nós recomendamos sempre os alimentos da época. O que eu recomendo? Escolher, né, a fruta, começar normalmente por uma fruta mais fria, como o mamão, que aí você pode cortar
esmagar ali, né? Dar aquela amassadinha, bem amassadinha, como o bebê tá começando, né? Dar menorzinho e começar pela frutinha no lanchinho da manhã, né? O bebê acorda, ele vai se alimentar do leite, ou materno ou a fórmula. Então, né? Escolher a fruta ideal. Então, começar pelo mamão, amassadinho, né? A banana, não é tão recomendado começar pela banana. Como assim, né? Porque banana é muito comum na nossa rotina, né? Mas como a banana, ela tem muitos possibilidades de alergênicos, é interessante não ser a primeira frutinha, deixa mais pra frente. Então, comece pelo mamão amassadinho, né? E ali a criança vai experimentando. Então, não precisa ficar com muita preocupação em termos de quantidade. Por quê? Porque a introdução alimentar é esse momento maravilhoso, né? Que o bebê sai daquela fase totalmente líquida para começar agora a conhecer novos sabores, novas texturas, né? A fruta tem uma textura... Já dependendo da fruta já tem outra textura, por exemplo, pera, maçã, elas são mais duras, né? Como dar para o bebê? Como oferecer? Provavelmente, né? Cortar, raspar e dar com uma colherzinha bem pequenininha. Porém, eu indico, né? Para não haver desperdício. Por quê? Porque o bebê não vai comer nem um quarto de uma pera ou um quarto de uma maçã. Então, para não haver desperdício e ficar mais agradável essa experiência para o bebê, eu sugiro cozinhar, tá? Cozinhar ali na água, fazer aquela papinha bem molinha e vai ser melhor por quê? Porque você pode usar mais de um dia, pode reservar na geladeira, bem tampadinho, né? E ali oferecer para o bebê, certo? Lógico, né, gente? Separar ali a parte, né? Não guardar mesmo que o bebê, você usou ali a colher e tal. Mas é uma forma de não desperdiçar a fruta, tá? Essa opção da maçã e da pera, que é mais durinha, dá ela numa forma cozida. Outro ponto, né, que é o quinto ponto que nós vamos falar, é sobre a higienização dos alimentos, que é muito importante, tá? De todos esses passos que a gente está falando, esse é o primeiro, né? E um dos mais importantes para a manipulação dos alimentos, que é a higienização. Então, o que você vai fazer? Você vai lavar o vegetal com uma buchinha ou uma escovinha separada só para isso, né? Limpa bem. Depois que limpou, vamos colocar de molho numa solução de água e hipoclorito de sódio. É o único produto liberado pela Anvisa e pela Faculdade de Nutrição para higienizar os alimentos, tá? E aí a medida é uma tampinha dessa que dá mais ou menos uma colher de sopa para cada litro de água. E aí você deposita o vegetal lá e deixa de molho por cerca de 15, no máximo 20 minutos. A água é corrente. Então, os vegetais estão aqui na solução de hipoclorito com água, né? No tempo de espera que fica higienizando durante 15 a 20 minutos. E aí eu vou demonstrar para vocês também como que lava as folhas, tá? As hortaliças, os folhosos,
E aí é o mesmo processo, lavar folha por folha, em água corrente. E colocar também, deixa eu colocar aqui, a água, para cada litro de água, uma colher de sopa de hipoclorito, que é mais ou menos a medida da tampa. E assim sucessivamente, tanto para couve, como brócolis, espinafre, rúcula. E aí alface, a gente vai fazendo todo esse processo. Tempo de espera também 15, no máximo 20 minutos. Depois desse tempo, é só enxaguar em água corrente e pronto. O seu vegetal, sua hortaliça estará totalmente higienizado. Então, vamos lá. Como organizar isso na prática, né? Vocês estão vendo aqui, tirando as frutas, que é o que começa, vem depois as papinhas salgadas. Então, para as papinhas salgadas, como que a gente vai introduzir esse alimento? Você vai escolher um ou de um grupo, né? No começo a gente vai começar pelos legumes, tá? As leguminosas. Então, é interessante você escolher, né, um legume, cozinhar de preferência no vapor e amassar bem amassadinho. Se precisar colocar um pouquinho de água para amolecer, para ficar uma textura bem cremosinha, como são os primeiros alimentos do bebê, né? Oferecer durante 3 dias, pelo menos, o mesmo vegetal, tá? Por quê? Porque como é introdução alimentar, né, o bebê está se adequando a esse momento, então fica ali observando se não vai ter nenhuma bolinha aparecendo pelo corpo, algum desconforto gastrointestinal, né, ou prendeu muito o intestino, ou soltou demais. Observar isso tanto para as frutas como para os legumes, tá? Dá pelo menos 3 vezes. E aí viu que tá ok aquele alimento, você pode já na próxima sequência de papinha, a cada semana que vai passando, e acrescentando mais um legume e ficar observando. Então essa parte das verduras, né, que são as folhosas, deixar por último. Depois que fez essa sequência, né, de experimentação, tá tudo ok, os alimentos estão aprovados, passa a acrescentar mais um alimento de cada grupo, tá? Os grãos vão ser sempre os últimos, porque grãos têm uma complexidade maior aí digestiva, então é importante o bebê já estar bem com essas habilidades, o seu organismo bem tranquilo com relação à introdução alimentar, para poder ir para essa parte dos grãos, tá? Então, a princípio, começa com os legumes, depois acrescenta a parte folhosa e aí vai evoluindo para grãos, né? Até chegar na fase que ele vai estar se alimentando com o mesmo alimento da família. Uma coisa importante ressaltar, vocês perceberam que eu não falei de sal, né? Então, porque o sal agora também não é mais recomendado, tá, gente? Nem aquela pitadinha. A gente chama de papinha salgada, porém, né, salgado porque não é fruta, tá? Mas não deve conter sal no alimento do bebê até 1 ano de idade, tá? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Então, não vai sal. Então, quando o bebê evoluir para a parte de comer a comida da família, isso que é interessante quando se tem um bebê em casa, né? A família vai começar a se preocupar com a alimentação geral. Por quê? Porque se a família não se alimenta com uma alimentação tranquila, saudável, né?
aí tem que começar a se preocupar. Por quê? Porque o bebê vai chegar uma fase que ele vai querer também comer a comida da família, quando ele já chegar ali na fase dos 12 meses, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente, vai dar mais detalhes. Então é só mesmo o vegetal, os legumes, pode ter um caldinho de carne caseiro, que depois eu vou explicar pra vocês no decorrer dessa série. Porém, no início ele ainda não come esses alimentos. E se começar, comece sempre pelo frango, que é mais interessante, porque é uma carne mais leve, tá? Então, quais vegetais oferecer? Os meus queridinhos, tem aqui alguns, tá? Gosto muito da abóbora, da mandioquinha ou batata baroa, a batata doce, tá? A batata inglesa, tem também cenoura. Esses vegetais são assim os meus queridinhos para esse início, tá? Então, depois que os bebês eles acostumam com esses sabores, com essas texturas, né? Passamos a acrescentar outros grupos de alimentos, tá bom? Conforme eu falei, as folhas bem picadinhas, depois mais tarde os grãos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Nós vamos continuar com essa série de ABC da papinha, né? Desmistificando, tentando desmistificar, trazer mais tranquilidade para as mamães, né? Para as famílias aí que tá com um bebê nessa fase aí, chegando ou já está nessa fase de introdução alimentar. Então fica com a gente, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal e, se possível, dê um like, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Tchau!